Maravilhosa palavra de Deus, quero vos convidar a lermos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11, do versículo de número 28 ao versículo de número 30. É um texto bem conhecido, é um texto no qual nesta manhã estaremos tirando algumas lições. Estaremos, como a Bíblia, ela é um livro rico em conhecimento, embora que muitos estão tentando modificar, muitos estão até tentando proibir o uso da Bíblia Sagrada, mas ele é a palavra de Deus e Deus não permite que a sua obra seja prejudicada por aqueles que não têm conhecimento. Eu quero aproveitar o ensejo para te convidar a ler a Bíblia, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, que você adquira um exemplar, você leia diariamente, faça um devocional. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, e por conta de não conhecer as Escrituras, ela tem virado um amuleto, infelizmente, em muitas casas. Ela é comum chegarmos em uma casa e ela está lá, aberta no Salmo 23, no Salmo 91, aqueles salmos de bênção, mas a Bíblia Sagrada, ela não é um amuleto. A Bíblia Sagrada, ela é um poder que transforma, porque é através da palavra que você tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia, ela é uma bússola, ela ensina o caminho que você deve percorrer para se esquivar, se desviar e, claro, se livrar do inferno, porque todos sabem que, todos eu falo, aqueles que lê, aqueles que têm conhecimento, que estuda, que tem prazer na palavra, sabe que existe apenas dois caminhos, ou você sobe ou você desce. Não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho, não existe nada que o homem possa fazer após a morte. Inclusive, já aproveitando o ensejo, eu quero vos, devido à necessidade sim, de ensinar, de compartilhar as Escrituras. Eu tenho há algum tempo montado um canal, tem alguns vídeos algumas mensagens deste trabalho aqui, que é bom para a sua alma, para a sua edificação. Mas devido a alguns acontecimentos, eu senti em meu coração, fui compungido por Deus a gravar depois alguns vídeos, falando de algumas coisas, alguns temas polêmicos da Bíblia. Como, por exemplo, algumas pessoas acreditam que após a morte existe um lugar chamado purgatório. E olha, se existisse purgatório, não era preciso Jesus vir pagar o preço, morrer, derramar seu sangue, para que pudéssemos hoje ter vida e vida com abundância. Não, se depois da morte pudéssemos fazer algo para recompensar todo o mal que o nosso coração tem premeditado e tem executado debaixo dos céus, não precisava Jesus morrer. Então, esses temas e outras coisas, futuramente estarei fazendo alguns vídeos à luz da Bíblia. Agora entenda, em nome de Jesus, não é atacando religião, porque você que está me assistindo, você não precisa de uma religião. Religião, ela não vai resolver o seu problema. Você precisa unicamente de Jesus, porque a Ele é dado todo o poder nos céus, na terra. Primeiro, para perdoar pecados. Segundo, para curar enfermidades. Terceiro, para libertar. Quer dizer, Ele faz, quando você deixa Ele entrar na sua vida, Ele faz uma transformação completa. Jesus, Ele não faz um milagre pela metade. Não é preciso, é que nem um consórcio, você paga uma parte e vai pagando as parcelas. Não. Jesus, Ele, quando entra na vida de alguém, Ele entra para destruir todo o mal, para que você realmente e verdadeiramente seja liberto. Então, por essas coisas, esses motivos, estaremos futuramente, se Deus assim nos permitir, estaremos fazendo alguns vídeos sobre esses temas tão polêmicos. O nome do canal é Vem Pra Rua Falar de Jesus. Tudo junto no canal do YouTube. Aí você ativa lá as notificações e quando eu começar, você estará sendo avisado pelo YouTube, pela plataforma,
e você estará assistindo e estará aprendendo à luz da Bíblia. Entenda, não é ataque a nenhuma denominação, mas explicação e ensino dentro da palavra de Deus, coisa que muitas pessoas necessitam nos dias de hoje. E entenda, Jesus, algumas pessoas têm um engano em concepção de Jesus. Jesus, muitas das vezes, ele era duro nas suas explicações por conta da dureza do coração de muitas pessoas. Aí algumas pessoas dizem, não, irmão, mas Jesus é amor. Sim, graças a Deus que ele é amor, por conta disso ele deu sua vida por mim e por você. Mas naquele dia que ele chega no templo, e que ele vê os vendedores, e a Bíblia vai nos contar, ela nos relata literalmente que Jesus, ele quebra as bancas, ele pega um chicote e expulsa os vendedores que estavam fazendo dentro da casa de Deus um comércio. Entenda, não é porque não podia, a Bíblia inclusive tem respaldo para isso. A Bíblia diz claramente que quando alguém ia ofertar ou dizimar e estava longe, essas pessoas não podiam carregar o novilho, não podiam carregar o bode por longos percursos. Então a Bíblia abre uma brecha e diz na lei que poderia vender o animal ou a oferta, e quando chegasse no lugar para ofertar, compraria de volta tudo que o seu coração almejasse: bois, ovelhas, bodes, cabras. Então esse povo, ele estava agora transformando a casa de Deus em um câmbio, em um comércio. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega naquele lugar, ele começa agora a dizer: a minha casa será casa de oração, e não covil de lobos, não covil de ladrões. Então, são essas coisas. Muitas pessoas dizem: não, irmão, mas Jesus é só amor. Sim, mas a Bíblia também diz que Jesus ele é amor, mas é um amor que trabalha também com a justiça. Então, vamos ao texto. Ficar muito longo, está escrito, versículo 28 do capítulo 11 de Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Apenas esses versículos. E vamos começar entendendo como se chegou a isso. No tema da mensagem é o convite, é a proposta do capítulo 11. Mas primeiro, para chegarmos a essa proposta que Jesus ele expande, ele estende, não só um determinado grupo de pessoas, mas quando ele usa a partícula todos, ele estava generalizando o seu convite, ele estava estendendo a sua proposta para todo o mundo. Pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que eram tidas como imundas, e pessoas como eu e você, que estava em um dia em um canto qualquer desprezado. E Jesus, ele chegou em nossas vidas, ele nos resgatou, ele nos levantou, ele nos colocou de pé, ele fez algo em nossas vidas, e hoje estamos de posse de vitória na sua presença. Mas para chegar a esse convite, para essa proposta ser executada, primeiro precisamos voltar um pouquinho ao início do capítulo, quando a Bíblia Sagrada nos conta que quando Jesus instrui os seus discípulos sobre como proceder, como fazer, a Bíblia diz que quando ele partiu dali, ele partiu para ensinar e a pregar na terra deles, ou seja, na terra dos discípulos, nas cidades circunvizinhas. E o texto prossegue dizendo que João estava no cárcere preso, e ele ouve essas boas novas, e João agora chama seus moços e diz: olha, vai lá aonde ele está e me traz informações. O texto diz que os moços agora chegam até Jesus e perguntam: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? É você mesmo que a promessa de Isaías
está agora se cumprindo, ou devemos esperar outro para que possamos tomar posse da bênção? Aí Jesus, ele agora olha para aqueles moços e diz: ide, anunciai a João as coisas que você está ouvindo e que você está vendo. O que é que você está ouvindo e o que é que você está vendo de Jesus? Aí ele seleciona uma classe na qual muitas pessoas desprezam, inclusive nos dias de hoje. Ele começa agora a enumerar, ele começa agora a classificar aquelas pessoas que ele queria alcançar com a sua glória, que ele queria agora alcançar com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu amor. Ele chega e diz: olha, o que você está vendo que está acontecendo, você vai lá e avisa João o que está acontecendo aqui fora. Aí ele começa: primeiro, os cegos vê. Cego são pessoas que têm a falta de percepção visual da luz e da forma. Uma pessoa que é desprovida da visão, ela não vai conseguir reconhecer a luz. E Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a luz que brilha na sua noite escura, nos seus pesadelos, nas suas dúvidas, nos seus medos. Quando você está lá no fundo, quando ninguém dá nada por você, aí a luz vai, resplandece sobre a sua vida e você começa a enxergar. Você começa a ver as formas, os contornos. Você começa agora a ter uma nova perspectiva. Mas ei, eu não estou falando apenas dos cegos que têm deficiência visual materialmente, mas eu estou falando daqueles cegos espirituais, em que a verdade está do seu lado, em que a verdade está próxima, em que a verdade é tão pura e genuína como as coisas de Deus. A Bíblia diz que havia um cego, ele era literalmente cego. O texto diz que ele era posto todos os dias no caminho para esmolar, porque essas pessoas eram pessoas miseráveis, eram pessoas que, segundo a lei, segundo as regras, eram pessoas desprovidas da glória de Deus. Bem assim é um cego espiritual. Quando Deus está investindo, está querendo abençoar, está querendo libertar, está querendo transformar a vida, e essa pessoa não está vendo o que Deus está preparando, o melhor que Deus está fazendo. A Bíblia diz que esse moço, ele estava no caminho esmolando. Em um determinado momento a Bíblia relata que Jesus com a multidão estava passando. Eu costumo dizer que aquele moço era cego, mas ele via mais do que a multidão que estava ao lado de Jesus, porque a visão dele era diferente. A percepção dele não era carnal, era uma percepção espiritual. E a Bíblia diz: quem é nascido do Espírito é espiritual, quem é nascido da carne é inclinado para as coisas de baixo. É Jesus falando e a pessoa duvidando. É Jesus fazendo e a pessoa fazendo pouco caso. O texto diz que quando a multidão passa, ele se interessa por aquele movimento. Ei, você que me assiste nessa manhã, Jesus está passando aqui agora na sua vida. Jesus, ele está passando agora aqui, e ele quer transformar, ele quer restaurar a tua visão, ele quer te dar visão espiritual. Ele se interessa pelo movimento, e quem sabe ele pega, segura alguém e diz: olha, o que é que está acontecendo? E alguém chega para ele e diz: é Jesus que está passando, é Jesus que está indo. O texto diz que ele agora se interessa, e ele agora começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a pedir por misericórdia. Os seus olhos espirituais ali foram abertos, e ele começa: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas acontece que a multidão que estava cercando Jesus começa agora a tentar impedir o clamor daquele homem. Quem sabe a multidão dos teus pecados, quem sabe a multidão das tuas lutas tem impedido você de ver o Rei da Glória. Quem sabe a multidão do medo que tem cercado a tua vida tem dito: não vai dar certo, não vai funcionar, não tem mais cura. Ei, nessa manhã eu te digo em nome de Jesus: abre os teus olhos, que a luz de Deus resplandeça e você começa a ver as grandezas de Deus para a sua vida. Ele se interessa, começa a clamar, a multidão cala a boca, cego. E o interessante é que o texto diz que parece que quanto mais alguém mandava se calar, ele gritava mais alto ainda. Não pare, não se dê por vencido, continue a abrir a sua boca e a clamar para aquele que tem o poder de responder, aquele que tem o poder de fazer o milagre. O texto diz que naquele momento Jesus para. Agora você imagina no meio da multidão, no meio da gritaria do povo, Jesus, ele ouvindo o grito de apenas um homem. O texto diz que Jesus para. Jesus diz: olha, traz o moço. Quando ele chega lá, eles dizem: olha, o mestre te chama. O texto diz que ele se levanta, ele toma uma posição. Você tem que tomar uma posição. Você tem que sair desse comodismo. Você de boca fechada e sem fazer nada, você não vai receber nada da parte de Deus. Ele tomou uma posição, se levantou. O texto diz que ele joga a capa para trás e disse: eu gosto desse pedaço, porque quando ele joga esse negócio para trás, ele está dizendo que ele estava compreendendo que haveria um milagre na sua vida. E naqueles tempos era comum a enfermidade nos olhos, por conta da higiene, da água precária, e proliferava muito a doença oftálmica, ou seja, havia cegueiras de nascença, havia cegueira durante o percurso da vida, em que algum germe ia destruir os olhos. A Bíblia não diz aquele moço o que aconteceu com ele, mas a Bíblia diz que ele toma uma posição. Ele acredita no milagre, ele acredita que estava indo para o lugar certo, ele acredita que ia receber a sua bênção. E quando chega lá, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você precisa nesse momento? Me diga. E ele disse: Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Primeiro comece querendo ver a grandeza de Deus na sua vida. Comece a ver as coisas que vêm do alto, não as coisas que vêm de baixo. A Bíblia diz em Mateus 6,33, olha, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro as coisas que vêm do céu, busca primeiro as coisas que vêm do alto, e todas, olha, não é apenas umas coisas, a Bíblia diz, todas as coisas serão acrescentadas. Ele viu. Primeira classe foi os cegos. Depois Jesus continua e chama agora os coxos. Os coxos são os imperfeitos, aqueles que se apoiam apenas em uma perna, ou seja, se escorem em alguma coisa, que tem dificuldade em andar sozinho, sem um apoio. Eu não sei quem é teu apoio, mas comece a partir de hoje a se apoiar em Jesus, para que agora você não possa estar cocheando, estar duvidando das coisas que o Eterno pode fazer na sua vida. Ele chama os coxos, aquele que se apoia em alguma coisa, se apoia apenas de um lado, que é imperfeito, que era tido como desprovido das bênçãos de Deus,
não poderia ter cargo em lugar nenhum, porque tinha um defeito visível. Era destratado pelas pessoas. Precisava de ajuda para se apoiar. Eu não sei se você está se apoiando em alguém que tem dinheiro, em alguém que tem posição, mas quando aquele dia, esse apoio vai se soltar, vai se quebrar, e você vai sofrer. Comece nessa manhã a se apoiar em Jesus, que Ele tem poder para restaurar, para que você venha agora andar em novidade de vida. Capítulo 6 de Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias. Aí Isaías começa a ver as coisas, porque ele estava lá de boa, na casa do primo, o primo era rei, ele estava apoiado na posição, ele estava apoiado no poder, ele estava apoiado no diploma, no dinheiro. Mas quando foi tirado o seu apoio, a Bíblia diz que agora ele começa a ter visões do céu. Não é diferente nessa manhã na sua vida. Comece em nome de Jesus a se apoiar em Jesus, porque Ele tem poder para segurar você nos momentos mais difíceis, nas lutas mais ferrenhas. Ele tem poder de lhe segurar pelas mãos e fazer você passar pelas lutas e lhe dar vitória. Dai ao céu. Tem poder para lhe apoiar. Terceira classe, os leprosos. Ele diz os cegos, os coxos e os leprosos. Hoje é um nome bonito, né? Hanseníase, conhecido também por muitos vulgarmente como câncer de pele. É uma doença que deforma a pele, manchas brancas, aumenta a sensibilidade da dor, do calor. Quem tem esse problema de pele, ele tem mais sensibilidade, sofre mais. E é isso que o pecado, que é relatado na Bíblia como lepra, é pecado. É o que faz a divisão entre Deus e você. É o que impede de Deus trabalhar na sua vida totalmente. Ele não deixa você destruído, porque mesmo assim, mesmo no pecado, Ele te ama. Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, não ama o pecado, Ele não ama a tua prática. Deus em nenhum momento, Ele desprezou ninguém, mas Ele aborrece os atos pecaminosos. E para você ter uma ideia, segundo a Bíblia e a lei, quando alguém tinha lepra, ele não ia a um médico. Não, hoje se vai a um médico. Mas naquele tempo, quando alguém era cometido de lepra, procurava o sacerdote. E por que não procurava o médico? Porque a lepra naquele tempo não se tratava apenas de uma enfermidade na pele. Essa pessoa teria que ir lá se mostrar ao sacerdote. O sacerdote, a Bíblia diz, examinava totalmente. E se a pessoa realmente fosse constado com lepra, ficaria afastado. Sabe por quê? Porque a lepra pega, é um germe contagioso. E era para ser mantido afastado. É esse a divisão que o seu pecado, as suas obras más diante de Deus faz. Isaías diz que o pecado, ele forma um abismo, uma barreira intransponível. Mas acontece que graças a Deus, porque Ele nos amou, Ele me amou, Ele ama você. E Ele veio, a Bíblia diz que debaixo dos céus não tinha ninguém digno, precisava de um sacrifício. E Ele veio, Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele veio na sua essência divina. E agora veio a essência carnal, se fez homem, andou como homem, teve fome como homem, sentiu cansaço, teve sede, sofreu, sangrou, foi até o fim, não desistiu, morreu de braços abertos, dizendo: eu estou te esperando. E agora você tem a oportunidade de provar esse amor. Você tem a oportunidade de ser curado da lepra. E algumas pessoas dizem: não, irmão, mas eu sou filho de Deus. É não. Mas não é mesmo. A Bíblia diz que você
é criatura. Você não é filho, ninguém nasce filho de Deus. Você é criatura. E eu provo. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João. No versículo 12 diz: todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito, porque não tínhamos. A Bíblia diz que o homem, na sua essência má e pecaminosa, era visto aos olhos de Deus como imundo, trapo de imundícia, como uma coisa deplorável, sem valor, desprezível, condenado ao inferno. Mas acontece que através desse sacrifício, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele quando derramou seu sangue, foi feito a expiação do pecado? Não. Foi derramado o sangue para purificar o pecado. Porque naquele tempo antes, a Bíblia diz que todo ano, quando havia a junção ou o grande dia do sacrifício, cada um que pecasse naquele tempo, se chegava diante do sacerdote, carregando um bode para expiação do pecado. E eu já falei isso aqui, falava de cobrir o pecado. Quando Deus olhava para o ser humano naquele tempo, Ele não via o pecado, Ele não via a mazela, Ele não via a lepra, Ele via o sangue do animal. Mas o homem, na sua natureza má, pecaminosa, terrível, fraudulenta, mentirosa, assassina, continuou pecando mais e mais contra Deus. E Deus diz: eu vou acabar com tudo, mas por amor à misericórdia, ou seja, colocar o miserável no coração, Ele disse: não, eu vou dar mais uma chance, eu vou proporcionar um sacrifício. Agora ninguém precisa mais carregar um bode, ninguém precisa mais derramar sangue sobre o altar, porque o sacrifício já foi feito. Não precisa você andar de joelho subindo escada, não precisa você andar para outro estado a pé, de pé descalço, para pagar uma promessa. O sacrifício já foi feito, já foi pago. Você não deve fragilizar seu corpo em busca de uma coisa que já foi feita. Isso é sacrifício de tolo, isso não tem valor para Deus. E o que é que eu faço, irmão Itamar, para ser curado da lepra? Você toma um banho no sangue de Jesus. Ele, antes, o sangue dos animais, ele expiava o pecado, ele cobria o pecado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Então, quando Deus olha para mim e para você agora, lavado e remido no sangue de Jesus, verdadeiramente, tá? Porque infelizmente tem muitas pessoas que não é convertida, é convencida. Mas eu estou falando daquele que verdadeiramente se sente liberto, livre, limpo do pecado. E não é através de palavras, mas através das ações. Porque, como muitos dizem, até o papagaio fala, mas não se olha para as palavras, se olha pelas ações. É bonito, veste bonito, é cheirosinho, tem sapato lindo, de couro e tal, mas é podre por dentro, está morto. E Jesus chamava essa turma de sepulcro caiado, vistoso por fora, parece um doutor, mas por dentro está morto, está podre, está fedendo. O sangue de Jesus, ele purifica o leproso. O sangue de Jesus, ele purifica a sua vida. O sangue de Jesus liberta você do pecado, dos vícios, dessas desgraças que o inimigo das nossas almas tem conseguido colocar e tentado destruir a tua semelhança de Deus. Não é porque cada um de nós se pareça com Deus, porque Deus é Espírito. Mas quando eu falo em se parecer com Deus, a Bíblia diz: Deus fez o homem em imagem e semelhança. Somos distintamente diferentes uns dos outros, cabelo, cor, afeição. Mas aí essa imagem e semelhança, a Bíblia diz que é a essência de Deus. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito,
tudo que é zeloso. Então sim, isso aí é a essência de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem tentado destruir essa essência. Ele tem enganado o homem, dizendo que homem é mulher, mulher é homem. Ele tem enganado o homem a querer ser mais do que Deus, imaginar que sabe mais do que Deus, tentar até destruir as coisas de Deus. Mas ei, consegue não. Não tem espaço mais não. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. É dele todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder, toda a glória foi dado a ele. E nessa manhã ele tem o poder de tratar com você, com a sua vida, libertar a sua família. Toma um banho no sangue nesta manhã para ser livre, limpo da lepra, livre do pecado. E temos um advogado. A Bíblia diz que todos os dias o inimigo das nossas almas está lá acusando. É pecador, é prostituto. Mas quando você toma um banho no sangue, ele tem que ver também o sangue. Quando ele se levantar para acusar, Jesus vai dizer: foi comprado, está liberto. Ele está livre, porque quando Jesus verdadeiramente chega na vida de alguém, tem transformação de vida. Sou eu que estou dizendo, eu não acredito em um evangelho em que não tenha transformação de vida. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele sai arrebentando com os demônios. Ele sai limpando a casa, ele sai adornando a casa com a presença do Espírito. E quando o Espírito de Deus chega, o mal tem que bater em retirada. Toma um banho hoje de manhã no sangue de Jesus, para ser livre dessa lepra, para ter essa divisão entre você e seu Deus destruída, o seu verdadeiro Deus. Existem muitos deuses por aí, mas a Bíblia tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, não tem poder para fazer nenhum bem, muito menos o mal. Aí ele vai mais. Ele chama agora a classe dos surdos. Interessante que quando eu fui pesquisar sobre surdo, quando a gente fala em surdo, geralmente a gente imagina pessoas que não ouvem, ou que têm dificuldade em ouvir. Mas eu gosto de detalhes, eu gosto de ir fundo. É isso que faz a diferença. Você tem que ir fundo na palavra. Você tem que buscar mais, tem que pesquisar mais, para não ser enganado. Aí vem que negócio interessante, são privados da sua audição, mas eles têm a sua identidade própria. Eles têm a sua cultura, têm a sua história, e também tem a sua própria língua, ou a sua linguagem. Não é à toa que quando temos os nossos trabalhos aqui transmitidos, existem alguns irmãos que eles usam a linguagem de Libras, para que aqueles que têm dificuldade em audição, que não ouvem também, eles possam ouvir através dos sinais. Então ele tem a sua própria linguagem. Os surdos espirituais são aqueles que têm a sua mesma linguagem. Quando a gente diz: olha, isso é pecado, que nada, meu amigo, beber é pecado, que nada, Jesus bebeu vinho. Essa sua própria linguagem, essa própria cultura. Mas você tem que entender que o vinho que Jesus bebeu não era fermentado, não tinha inchaço, não tinha arrumado, não tinha qualquer tipo de maquiagem. Não era maquiado a mensagem. Naquele tempo não era vinho com teor alcoólico. A Bíblia diz que a bebida forte é alvoroçada. Os beberrões não entrarão no reino de Deus. Mas essas pessoas que são surdas, que não querem ouvir a palavra, porque a Bíblia, ela pregada em si, ela vai de encontro a muitas coisas, a muitas normas. A Bíblia, se for pregada realmente como deve ser, vai machucar muita gente.
vai doer em muita carne, vai queimar em muitos corações, vai, mas também vai libertar, mas também vai entrar sal. Em todo o teu sacrifício tem que haver sal. Na presença do sal, muita coisa ruim morre. O sal mata a bactéria. O sal, ele não aparece, porque tem muitas pessoas que querem aparecer, quer ser o estandarte, quer ser a bandeira, quer ser o outdoor. Mas você tem que entender que quem tem que aparecer é o Senhor e não você. Então existe muita maquiagem. Se a Bíblia realmente for pregada como deve ser, vai fazer que nem os discípulos. Senhor, é duro isso aí que está dizendo. E Jesus olha para eles. Veja que negócio interessante. A Bíblia diz que quando Jesus mete o cacete e fala realmente as verdades do reino aos discípulos: epa, Jesus, não prega assim não, que senão vai embora todo mundo. Mas Jesus olha e diz: você quer ir também com eles? Vocês vão embora também? Porque comigo você tem que andar conforme a palavra. Aí diz: não, Senhor, vamos ficar, porque de onde nos virá a fonte de água viva? De onde nos virá a fonte de conhecimento? Os discípulos. Então nessa manhã está sendo derretido, destruído essa cera da incredulidade que você tem nos ouvidos. O Evangelho é isso. Jesus, ele não prometeu riqueza. Quem prometeu riqueza foi o inimigo das nossas almas. Ele disse: olha, se tu prostrado me adorar, tudo isso aí vai ser seu. Foi isso que ele prometeu. Existe por aí um evangelho de facilidade, em que promete riquezas terrenas que vai se acabar, que vai destruir o ser humano. Porque a Bíblia diz: onde estiver o coração também, onde estiver o seu coração, aí também vai estar o seu amor, o seu desejo. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, que seja destruído na sua vida e na sua família essa cera da incredulidade que não permite que você ouça com atenção as verdades bíblicas, que você venha ouvir o melhor de Deus para você. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em que ninguém morra, mas se converta dos seus maus caminhos e viva. Nessa manhã Deus, ele quer te dar vida e vida com abundância. Surdos. Aí ele destaca mais duas classes distintas, que são os mortos, que esses são mortos em delitos e pecados, que aos olhos de Deus estão condenados, a menos que tome uma posição, se levante do seu estado de morbidez, tome uma posição diante de Deus e comece a andar em novidade de vida. E por último, os pobres. Os pobres são aqueles que pensam que a verdadeira riqueza é aqui embaixo. Está preocupado com posição social, é pobre. Está preocupado com poder financeiro, é pobre. Está preocupado com o anel, com o diploma, com as amizades, com a sociedade, é pobre aos olhos de Deus. Mas nesta manhã, eu vim trazer para você e para a sua família a verdadeira riqueza. A riqueza que vem do alto. A riqueza que supre todas as necessidades. Eu estou dizendo todas as necessidades. Eu não estou dizendo que se você aceitar Jesus, você vai ficar rico, não. Milionário, vai não. Você vai ter luta. Você vai ter aflição. Vai ter momentos de tempestade, porque a tempestade ela ataca todo mundo, independente de crença, de religião, independente de poder aquisitivo, independente de posição, de qualquer coisa. A tempestade vem. Mas sabe qual é a riqueza? A riqueza é que o dono de tudo vai estar lá do seu lado para te ajudar. Ele vai estar lá no momento mais obscuro da tua vida, como luz, como lâmpada para a tua vida.
Ele vai estar lá no momento em que ninguém estiver do seu lado, como está agora. Porque através desta palavra, o Espírito Santo, Ele está do seu lado aí, falando ao seu coração sobre a necessidade que a sua família necessita. Aí quando termina de falar essas palavras, de mostrar as classes para a qual Ele veio, aí Ele agora diz: vinde a mim todos. Todos, você que nos assiste esta manhã, a sua família, vem. Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou quem está sobrecarregado. Sobrecarregado é aquele que está carregando uma carga maior do que pode carregar. Aí Jesus, ele faz o convite: vem, vem, toma sobre vós o meu jugo. Jugo é uma peça de madeira colocada entre os animais para andarem juntos. Então a carga sua agora passa a ser dividida com Jesus. Você não vai agora mais sofrer como sofria antes, já crente queria perder. Não, Jesus vai andar com você e você vai ter convicção, certeza que vai sair vitorioso da batalha. Antes você era derrotado, antes você estava lá embaixo. Com Jesus agora é diferente. Ele diz: olha, toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Nessa manhã Ele quer ensinar você o verdadeiro caminho que você deve trilhar. Aí Ele prossegue dizendo: e encontrareis descanso para a tua alma. A tua alma que está abatida, a tua alma que está sofrendo, a tua alma que está doente, a tua alma que se sente abandonado, a sua alma que se sente lá embaixo. Jesus, ele conclui dizendo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nessa manhã, já encerrando esta simples meditação, eu quero te fazer um convite dentro da proposta de Jesus, a proposta do capítulo 11. Você quer aceitar Jesus? Não é aceitar uma placa denominacional, eu prego isso direto. Não é uma religião, não é um templo. O templo é você, morada do Espírito Santo, a partir do momento em que você aceita Jesus. Quando Ele entrar na tua vida, porque Ele pede permissão para entrar na tua vida. Ele não entra que nem o inimigo das nossas almas, arrebentando tudo. Não, Ele não pula a janela. Ele bate, Ele pede. Jesus, Ele é lindo, porque Ele pede permissão para adentrar na sua vida e fazer morada. Se você deixar, irmão Itamar, mas eu já tenho Jesus, graças a Deus. Mas e por que você está desse jeito? Quando vem as lutas, você vai atrás de um feiticeiro. Quando vem as lutas, você vai se embriagar, vai buscar as drogas, vai se prostituir. E Jesus está nesse lugar? Eu, através da Bíblia, acho que está não. Você pode até achar que esteja, mas está não. Você está indo pegando o trem errado, descendo, sofrendo, abandonado. Mas nesta manhã, querido, você que me assiste, Jesus tem o melhor para você. A proposta de Jesus, ela é sempre a melhor, nunca esqueça isso. A proposta de Jesus, ela tem sempre a melhor coisa para nossas vidas. Somos nós que não queremos abandonar o pecado, não queremos abandonar as coisas que desagradam a Deus. Ah, irmão, eu não quero entrar numa lei. Não é lei não, se fosse pela lei, querido, você já estava morto. Porque a lei naquele tempo não perdoava.
Hoje vivemos debaixo da graça, um favor que eu e você não merecemos. Adquirimos isso através de Jesus. Essa é a mensagem principal da Bíblia. É o sacrifício, é o amor incondicional em dar sua vida por outro. E nessa manhã eu quero te convidar a participar de uma igreja? Não, ser igreja. Mudar, ser protestante? Sim, protestar contra as coisas que são contra a vontade de Deus. Sim, protestar mesmo. Ser contra as coisas que Deus não se agrada. Eu quero te convidar a dar um passo para outra vida. Vai ter luta? Vai. Mas vai ter muita vitória. Então, onde está você que ouviu até agora os louvores? Ainda daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco terá outra mensagem. Continua com o teu coração aberto. Deixa o Espírito de Deus continuar falando a tua vida. Não endureça o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Por certo, você está assistindo é porque você precisa de uma palavra de Deus. Porque senão você estaria fazendo qualquer outra coisa, mas você não estaria aí diante do seu celular, diante da sua televisão assistindo. Estava não, duvido. Você está assistindo porque você precisa. Você está assistindo, você está tomando água porque você está com sede. E rios de água viva vão fluir de você também, a partir do momento que você deixar seus medos, sua dúvida, colocar tudo na mão de Jesus, aí você vai ver as coisas que Ele vai fazer, os milagres que Ele vai fazer, e alguém vai olhar, você, de pé, aqueles que pensavam que você tinha morrido, que não tinha mais jeito. Ah, irmão Itamar, você não sabe o que eu estou passando, eu nem quero saber. É com você e Jesus, é Ele que está dando a oportunidade de mudar a carga, o fardo. Ele quer ajudar você a transportar essa carga pesada que você está sobrecarregado. Então vê aí, coloca aí no comentário, eu aceito, eu quero. E comece a andar em novidade de vida. E você, por certo, é certeza, você começará a ver a partir de hoje, as mudanças que Jesus estará fazendo na sua vida. É só Ele que faz. Não é uma placa de igreja, não é o irmão Itamar. Eu não tenho nada para lhe dar. Eu não tenho nem para mim. Mas Ele tem todo o poder. Ele faz, Ele quer fazer. Mas precisa você permitir Ele entrar na sua vida. Então, vem para Jesus, aceita Jesus. O nosso chat está aí, coloca eu aceito.